Vamos lá. Obrigado, Anderson. Bom, o crack é foda, amigo. Menos aí. Pois é, Safata querendo liberar crack aí tá de brincadeira também, né, velho? Me ajuda aí, Safata. Eu tenho dito que desde 2015 no Brasil há um projeto de país das classes dominantes. Né? Muita gente critica, não há um projeto de país. Há um projeto de país. Só que é um projeto de país que está ali estruturado, que se manifesta naquele documento de 2015 do PMDB, que é uma ponte para o futuro, que é o projeto que as classes dominantes pretendem impor à força à classe trabalhadora. É um projeto em que temos um Estado máximo no seu papel de desestatizar a economia e um Estado mínimo no que se refere à garantia dos direitos constitucionais. Né? E qual é a lógica disso? De muita austeridade para os gastos sociais e para os investimentos públicos, e de um Estado que atua, que é forte, que gasta, por exemplo, na ampliação das parcerias público-privadas. Qual é a lógica? O capital, em uma crise muito profunda, para recompor suas taxas de lucros, ele busca mercantilizar de forma generalizada a economia, buscando novos espaços de acumulação. Então, a austeridade é funcional para desestruturar os serviços públicos, né? Esse processo de precarização acentuada, inviabilizando o atendimento da população mais pobre, enfim, e abrindo oportunidades para o capital prestar esses serviços pela iniciativa privada. Por exemplo, a educação superior, que está sob forte ofensiva hoje. As universidades estão sendo desmontadas, e isso é uma janela de oportunidades para os grandes conglomerados da educação, como o Grupo Cogna, o Croton, né? Liderado pelo Lema, por exemplo, que expande de forma feroz um modelo de ensino precarizado à distância, né, de baixíssima qualidade, que reforça o nosso modelo dependente, subordinado, que não desenvolve ciência e tecnologia. Então, toda essa lógica, ela está ali alicerçada na Ponte para o Futuro. Para encerrar, não menos importante, a partir do golpe de 2016 especialmente, essa agenda ganhou muito fôlego. Seja também no desmonte do mercado de trabalho, então eles recuperam taxas de desemprego disciplinadoras da classe trabalhadora. Taxas de desemprego que quebram a correlação de forças entre capital e trabalho. Né? E isso se mantém, e foi aprofundado com a reforma trabalhista, uma reforma da Previdência e um processo de autonomia do Banco Central em 2021, que o ministro da Fazenda atual defende, sempre defendeu. Mesmo com as críticas ao Campos Neto na época, havia essa defesa do Haddad ao modelo de autonomia do Banco Central, que permite que nós... que o país continue convivendo com as mais altas taxas de juros do mundo, um processo de redução de investimentos públicos, ou seja, um modelo que vai continuar sendo. No chat do programa do Jones hoje de manhã perguntaram por que não chamaram o Nildo Ourix. Mauro responde que ele xinga o Jones. Sério? Rolou isso? Caraca. Tá aí, cortes que eu vou buscar aí, caraca, eu vou buscar isso aí. Que good, hein? Nildo xinga o Jones? Eu já vi o Jones xingando o Nildo nunca vi xingando o Jones, não. Rentista, tem uma burguesia rentista. Mas isso aí também não é motivo pra não conversar, né, velho? Pra trocar aquela ideia resenha, né, mano? Pessoal, velho, tem que ser mais diplomático, velho. Mano, o pessoal tem que ser mais diplomático. Porque, tipo assim, eu falo, né, velho? A política, ela é tipo rachão. É tipo rachão, mano. No futebol, velho, caiu no time contrário, até se caiu no seu time mesmo. Fez cagada, você xinga. Xinga a mãe, o pai, o filho, o avô, né? 3 gerações, vai xingando. Depois, velho, acontece. Coisas do futebol, depois troca ideia de boa. Política é a mesma coisa, mano. Se um xingou o outro foi xingado, de boa, mano. Segue o baile, segue o baile. A burguesia primária exportadora, mineração, soja para mandar para a China, sabe? Então, esse é o modelo que nós temos no Brasil e continua, tá? E continua. Continua com a base do novo arcabouço fiscal, por exemplo, que é o pilar da austeridade fiscal, que é um novo teto de gastos que retoma a austeridade fiscal após o recuo tático do capital na pandemia, que teve que patrocinar políticas de expansão fiscal. Esse é o meu panorama, é uma continuidade, não uma ruptura. Obrigado, Davi, pela tua primeira intervenção aqui nesse nosso debate. Eu vou passar a palavra já para o professor Nildo Ourix. Professor, também queria ouvi-lo a respeito dessa primeira provocação que eu trouxe aqui para o nosso debate. Como é que você vê o governo Lula nessa necessidade de combater, enfrentar o neoliberalismo, dar uma resposta para essa crise que o neoliberalismo enfrenta? Enfim, como é que você vê essa questão? Bem, Anderson, eu faço um reparo da tua premissa. Quer dizer, o governo Lula não é um governo de conciliação de classe e nem é refém de nada. É um governo de absoluta convicção. Esse governo é um governo de convicção, tal como foi o governo de Michel Temer, como foi o governo de Bolsonaro, de Dilma.
E é um governo que afirma em todas as suas ações, em todas elas, não a conciliação de classe. Conciliação de classe nós tivemos, por exemplo, com o governo Getúlio Vargas, o primeiro e o segundo. Em alguma medida, poderíamos dizer em larga medida, o governo do João Goulart é um governo de conciliação de classe. Mas nos dois casos, o que nós tínhamos? As classes trabalhadoras rangiam os dentes contra a classe dominante. Você veja que a agenda do governo João Goulart era uma agenda extraordinária. Reforma urbana, reforma universitária, reforma bancária, lei da remessa de lucros, reforma agrária. Não guarda paralelo. Segundo, o governo não é refém, porque o Lula é quem comanda com absoluta convicção liberal. E eu diria ultraliberal, inclusive. Então, eu descarto a tua possibilidade inicial. Segundo, eu tenho uma interpretação... Nildo Urix tem um jeito diferenciado de falar, que você tá falando bosta, né, velho? Pô, não vou descartar essa sua opinião inicial, tipo assim, tá falando bosta. Vou ouvir depois o Beluso, mas não só distinta, e eu diria em larga medida antagônica a que o De Castro apresentou aqui. Em que sentido? É que não depende de 2015, e nem como o petismo pensa de um golpe contra Dilma. Na economia política do rentismo, que começou em 1994, com a legitimidade de acabar com a inflação, na verdade é controlar a inflação, houve uma coesão extraordinária de todas as frações de classe, e que começou isso que os keynesianos chamam de uma desindustrialização. Não existe esse processo. Na verdade, o que existe é um aprofundamento gigante, acelerado, da dependência brasileira, que significa raquitismo científico e tecnológico, baixa produção industrial, incapacidade de competir no mercado mundial, etc. Fortalecimento da burguesia agrária, fortalecimento da burguesia financeira, fortalecimento da burguesia bancária ou financeira e um raquitismo da burguesia industrial, que outrora deu, por exemplo, um espaço para um orgulho burguês aqui, tanto nas escolas de economia, o Beluso, a meu juízo, faz parte disso, que é a Unicamp, mas que agora está numa decadência completa. Então, em 94, teve um redesenho, não da política econômica, da economia política, que criou uma situação completamente nova no desenvolvimento capitalista. E aprofundou essa relação que passou pelo Lula 1, 2, Dilma 1 e meio mandato, com a ponte do futuro que o De Castro recordou aqui, pelo Bolsonaro, e agora segue ipsis litteris com o Lula. Vou dar só 2 exemplos do Lula. Um é a administração da política econômica de acordo com as demandas dessa coesão da economia política, e segundo, o papel do Banco Central. Dois postulados que supunham, na eleição passada, que o Lula interromperia. Quer dizer, qual era o suposto daqueles que votaram em Lula? Não foi meu caso, eu votei nulo. Mas era simples. Há que derrotar Bolsonaro para interromper a marcha do fascismo, e segundo, interromper o neoliberalismo, que é uma expressão que eu tampouco uso. Eu entendo quando as pessoas usam, mas eu não uso. E nenhuma dessas duas coisas ocorreu. Então, De Castro está apanhando aí também. quando o Davi diz que tem uma continuidade, eu digo é uma continuidade com respeito a quê? Bom, aquela economia política do rentismo. Essa é a nova fase do sistema capitalista no Brasil. Não basta, nesse contexto, por exemplo, superar o teto de gastos, ou mesmo impedir a aprovação da PEC 65, que, sob os auspícios de Galípolo, vai dar autonomia completa, uma independência completa para o Banco Central. Há que entender como é que vamos enfrentar os preços de produção da China e do mercado mundial. Eu acho que esse é o drama verdadeiro. Obrigado, Nildo, pela sua primeira intervenção também aqui com a gente. Professor Beluso, deixando também à vontade aí para falar um pouco sobre o que trouxe o Davi, o Nildo, enfim, essa nossa primeira provocação no programa de hoje. Professor, eu queria ouvi-lo. Vai, Beluso. Muito bem, eu ouvi com muita atenção a manifestação do... Vem pelegando, vem. Do Davi De Castro e do Nildo Urix, né? Eu sempre estou habituado a respeitar e discordar ao mesmo tempo daquilo que foi dito aqui, né? Então eu vou começar, o Nildo Urix citou a China, né? Então eu vou começar pela China, pode ser? À vontade. Começar pela China. Muito bem, o Nildo disse que a China está ocupando o lugar que o Brasil já teve. Eu suponho isso, que no começo dos anos 80, o Brasil tinha a maior participação da indústria no PIB nos países hoje ditos emergentes, né? O Brasil tinha 30,4% de participação da indústria. O que acontece a partir dos anos 80, né, quando nós vivíamos os choques da hiperinflação decorrente da crise da dívida externa? Por isso que eu gosto de sempre a história, né? A crise da dívida externa, eu estive no governo em 86, participei do Plano Cruzado, que eu acho que era uma coisa
digamos, insuficiente, para não dizer equivocada, do ponto de vista das origens da hiperinflação, né? É só voltar para a hiperinflação alemã depois das reparações de guerra, nos anos 20, né? Por que ocorreu a hiperinflação alemã? Vários livros que falam besteira sobre isso. O fato é que a Alemanha perdeu o controle sobre sua moeda, a fuga da moeda alemã. A mesma coisa aconteceu no Brasil, até ser desencadeado o Plano Real, que o Eurico mencionou aí, e ele, na verdade, corretamente disse que no Plano Real, na execução do Plano Real, nós temos as raízes da desindustrialização brasileira, né? Isso tem a ver também com a ascensão da China, porque a nossa participação industrial, ela teve essa importância de 30%, o Brasil era o país mais industrializado entre os emergentes, e hoje está em torno de 9%. Eu gosto sempre de recorrer às explicações mais estruturais. Quais são as explicações estruturais? Você teve, depois de 79, com a subida da taxa de juros americana, um avanço muito grande da China, né? A migração de empresas americanas, que hoje está constatada pela essa discussão do Trump, por essa inconformidade do Trump, mas o fato é que a China abrigou pelo movimento de busca de condições mais favoráveis de produção e de especialização. Não preciso dizer que estão lá também empresas europeias, etc., alemãs. Por quê? Porque houve uma mudança de eixo no movimento de ocupação dos mercados. Porque eu sou muito, muito crítico de um nacionalismo assim um pouco ferrenho, um pouco tosco, porque nós estamos inseridos num determinado sistema de produção e de geração de valor. Falo geração de valor porque também eu tenho uma discordância muito grande com essa ideia de que a financiarização é uma questão atual, que o capitalismo sempre foi financiarizado, sempre foi. É só pegar os autores que estudaram isso, digamos, a partir do século XVI, XVII, né? Como o nosso grande historiador francês, né? Que escreveu 3 volumes sobre isso. O segundo volume é sobre o capitalismo chez lui-même. O que é chez lui-même? É o capitalismo financiarizado, né? E isso a gente precisa levar em conta. Então, o que aconteceu no pós-guerra, só para mencionar historicamente, no pós-guerra foi um rearranjo das políticas econômicas, sobretudo na Europa, mas também no Brasil. No pós-guerra foi o período de maior velocidade da industrialização brasileira com Juscelino Kubitschek. Começou com Getúlio, como disse hoje, mas o Juscelino teve uma importância muito grande. E aí ocorreu por quê? Porque se combinou o projeto nacional com uma visão do movimento da economia global, da economia como um todo. As economias europeias estavam se recuperando e, apoiadas pelos Estados Unidos, a partir da visão rooseveltiana, digamos, de como o mundo devia ser organizado, teve Bretton Woods, etc. E o Brasil foi beneficiado porque ele foi o receptor maior de todos os investimentos externos. Eu não vou falar da indústria automobilística, mas da indústria de bens de capital também. Era uma combinação, uma articulação do nacional com o internacional, mas o projeto era nacional. Qual era o projeto nacional? Era de industrialização, né, para escapar das garras do modelo, como dizia a minha amiga Conceição Tavares, primário exportador. Então, eu tenho todas essas... Eu acho que é necessário a gente fazer essas considerações, porque aí a gente vai entender o que está acontecendo hoje com o governo Lula. Eu costumo comparar isso com um jogo de futebol, em que você tem uma defesa muito fechada e você precisa jogar com um pouco de habilidade para passar essa defesa e nem sempre você consegue. Então, qual é a defesa fechada? A defesa fechada é hoje o poder esse poder dos mercados financeiros, da mídia convencional, que repercute isso de uma maneira absurda, né? E os economistas não consideram essa dimensão da vida humana, que é a dimensão sociopolítica. Qual seria o assunto, senhor? Estamos tentando entender. Então, você tem essa dimensão sociopolítica,
que é muito importante. Sim. O que é a dimensão social? São as relações de poder. Mas economista não gosta de poder, não gosta de falar. Acho que a sua ciência é, na verdade, científica, que a economia é uma dimensão da ciência. A economia é um âmbito de conhecimento, né? Mas essa visão da ciência é muito prejudicial. É isso que eu queria começar. Obrigado, professor Beluso, pela sua primeira intervenção aqui no nosso debate. Rapidamente vou fazer uma pausa aqui para começar a ler as mensagens que estão chegando. Lembro bem, vamos para que a gente está sorteando os lados nacionais, provocação ativa responsável pelos de resultados ativos do merecidos e os nossos em relação à austeridade federal, ele é possível exigir. Antes de entrar na questão do novo arcabouço fiscal, e que tem relação direta com ele. Quando eu trouxe o recorte para 2015, é claro que a especificidade do capitalismo atual, ela vai se engendrar na crise do capital dos anos 70, que alguns vão chamar de neoliberalismo, para definir essa especificidade, né? Uma reação do capital contra os estados de bem-estar social dos países centrais, para recompor suas taxas de lucro, enfim. Dentro dessa amplitude de definições, é ali que vai se engendrar um capitalismo com o mundo financeiro, capital fictício, hipertrofiado, um processo brutal de abertura comercial e financeira, e que vai ampliando demasiadamente a dependência dos países periféricos. Tá? E o Brasil, obviamente, ele está inserido nesse processo. E no final dos anos 80 e durante os anos 90, essa visão vai se consolidando. E as políticas macroeconômicas adotadas, como o tripé macroeconômico em 99, mas mesmo antes disso com o Plano Real, estão conformando essa estrutura material. Perfeito? Elas estão dando suporte a essa dinâmica material de luta de classe no plano internacional, inclusive. Tá? Mas por que 2015 é importante? Porque, apesar dessa especificidade do capitalismo, há luta de classes. E a classe trabalhadora, ela tinha imposto contrapesos ao capital no Brasil. Um dos contrapesos, uma das barreiras ali de contenção, por exemplo, são elementos da Constituição de 88 que são insuficientes, mas protegem a classe trabalhadora da barbárie total. Por exemplo, o piso da saúde, o piso da educação. Perfeito? O nosso modelo de previdência e seguridade social. Então, nós tínhamos alguns mecanismos de resistência contra os ataques mais brutais, né? Fechando algumas esferas de acumulação ali para ter proteções mínimas sociais. E o Brasil, inclusive, ele tem uma contradição que, enquanto ele construía um processo de abertura financeira e comercial muito profundo, ele também estava construindo uma Constituição que, pelo menos no plano das intenções, o que não se materializou, tinha uma intenção de criação, pelo menos tinha um estado de bem-estar social com mínimo de dignidade. O que acontece é que, a partir de 2015, há uma ruptura qualitativa nisso, tá? Que se manifesta com o golpe de 2016. Nos dois, e é importante ver essas especificidades, embora seja um modelo neoliberal periférico desde dos anos 80. Essa leitura do golpe da Dilma, nossa, essa leitura é tão... Nossa, cara, dá vontade de fazer vídeo sobre isso, assim, né? Mas é uma leitura tão esdrúxula, né, em relação ao golpe contra a Dilma. Nossa, é muito narrativa do PT essa, né, velho? Tá? Mas esse modelo neoliberal periférico tem especificidade. E em 2015, as classes dominantes, elas entram numa ofensiva contra essas mínimas barreiras que a classe trabalhadora ganhou na luta de classes. Tá? Porque os dois primeiros governos Lula, mas principalmente o segundo governo Lula, ele inicia uma trajetória de crescimento de salários acima da produtividade do trabalho, o que vai fazer com que as taxas de lucro do capital sejam reduzidas, inclusive. Tá? E esse processo, dentre outros, né, uma participação muito ativa do BNDES, né, principalmente depois da crise de 2008, nós temos alguns elementos ali que o capital permitia no processo de conciliação e que vai deixar de permitir. E entra numa ofensiva total. Acabam esses espaços de concessão do capital em um modelo de conciliação. Então, eles entram numa ofensiva total, um programa máximo, tá? A partir de 2015, que é, inclusive, superar o tripé macroeconômico de forma a torná-lo muito mais agressivo. O teto de gastos, ele é qualitativamente muito pior que as metas primárias. O teto de gastos foi imposto em 2016 e teve continuação com o novo arcabouço fiscal. Por quê? Na prática, com as metas primárias, havia a possibilidade, por exemplo, né, que os economistas heterodoxos gostam muito de um economista chamado Havelman, ou seja, ele dizia o seguinte: você pode manter equilíbrio fiscal se você aumenta tributos sobre os mais ricos e gasta o mesmo valor com os mais pobres, você vai manter equilíbrio fiscal, mas você vai ter expansão econômica, porque você está tributando o rico que não tem propensão a consumir e dando dinheiro para o pobre que vai consumir muito, então você consegue crescer. E a meta de resultado primário, ela permite que o ajuste fiscal se dê pelo lado das receitas e dos gastos.
Então, por exemplo, se você tem um modelo de crescimento, enfim, com vários problemas, mas que garanta um crescimento robusto das receitas, você consegue expandir gastos também. Então, a expansão de gastos no governo Lula 2 foi muito superior ao que nós observamos depois de 2015, principalmente. Nós tivemos muito investimento público. Nildo vai bater no decaixa, viu? E com método primário, com todo esse limite primário exportador paliativo, né, da burguesia rentista, tá? Não estou falando aqui que era bom, não, mas mesmo esses espaços, eles são rompidos a partir de 2015, e rompidos de forma violenta. Uhum. E com o teto de gastos, isso é importante as pessoas entenderem, porque o ministro Haddad, ele simula algo que não é real, que é o quê? A política fiscal dele se baseia em um ajuste fiscal pelo lado dos gastos. A política fiscal do Haddad não se sustenta com aumento de receita sobre os mais ricos. Isso é falso. Por que é falso? Porque a taxa de crescimento dos gastos só pode ser de 2,5% acima da inflação, independente se as receitas vão explodir ou não. Tá? Essa é a política fiscal estrutural. As metas de primário que geram contingenciamentos anuais, bimestrais, elas são determinadas ano a ano. Elas são o modelo fiscal conjuntural que você vai impondo ano a ano. Mas a regra estrutural é que a taxa de crescimento dos gastos é 70% da taxa de crescimento das receitas, e as receitas crescem junto com o PIB. Ou seja, a participação do Estado na economia ela vai cair em relação ao PIB. Tá? Esse é um modelo. E a população está crescendo, envelhecendo. E você vai ter menos dinheiro por cada idoso. Menos dinheiro para a saúde. Então, é um Estado mínimo. E depois de 2015, ali você entra numa ofensiva, uma agenda muito violenta. Reforma da Previdência, destruição total da Previdência, destruição total do pouco de proteção que a CLT dava de dignidade para o trabalhador. Isso não é pouco. Autonomia do Banco Central. Isso não é pouco. Tá? E um novo teto de gastos para retomar o antigo teto de gastos. Isso não é pouco. Nós temos contra-reformas, uma ofensiva neoliberal muito profunda aqui. E finalizo dizendo o seguinte. Eu concordo com o Beluso sobre a correlação de forças e as relações de poder envolvidas. E ela sempre vai ser muito desfavorável para a classe trabalhadora. A grande questão é como os governos de esquerda, progressistas, seja lá o que for, enfrentam essa situação. Como os governos lidam com essa ofensiva. Ao que me parece, o governo Lula tem como estratégia, que se desdobra nas táticas que nós estamos vendo, sinalizar, fazer um gesto para as classes dominantes de que aquele projeto que ela construiu em 2015, que é um aprofundamento desse modelo primário exportador e rentista, né, esse modelo neoliberal dependente, esse modelo não vai ser rompido. E esse projeto terá continuidade de forma menos agressiva. Mas eles prometem o seguinte: a gente vai fazer isso de forma menos agressiva, porém de forma mais sustentável e com consenso da classe trabalhadora, sem usar da coerção, como a extrema-direita faz. Então, é uma estratégia que vai se desdobrar nas táticas como o teto de gastos. Então, a questão não é apenas reconhecer a correlação de forças, mas entender como o governo age para modificar ou consolidar a atual correlação de forças. Há uma diferença qualitativa entre o Gustavo Petro na Colômbia e o governo Lula no Brasil. Não que lá seja o Petro seja ele, mas há uma diferença qualitativa, tá? Que atua em cima dessa correlação de forças. Mas são, Davi, me permita, mas são países completamente diferentes. Eu entendo a tentativa de colocar Petro do lado de Lula. Petro tem uma estatura muito maior do que Lula no governo, tem uma trajetória diferente, a situação colombiana é diferente. Mas eu queria fazer, se me permite aqui, duas considerações. Uma em relação à advertência do Beluso. Eu sempre levo muito a sério meus interlocutores, não teria dificuldade, com mais razão ainda, o Beluso e o Decaixa. Olha só, eu estou na tradição marxista, e a minha questão é a disputa pelo poder, Beluso. É a disputa pelo poder político. Essa é a questão central. E eu diria para o Davi, uma advertência é o seguinte: a ofensiva burguesa desatada em 2013 e que apareceu de maneira exuberante em 2016 com a destituição da Dilma, ela acelera. Você diz não é pouco, eu digo não é pouco, mas não é novo. Então, o esforço de todos nós é caracterizar a diferença específica, como diria Marx em vários de seus textos. Qual é a diferença específica do que nós estamos vivendo? A análise histórica que o Beluso faz aqui, ela termina, a despeito da intenção dele, ele poderá se manifestar depois, justificando a paralisia do governo Lula. Eu não estou justificando nada, eu estou tentando explicar, tá bom? Eu não estou justificando nada, eu estou tentando explicar, estou tentando compreender, não estou justificando coisa nenhuma. Eu estou dizendo que justificar é uma coisa moral. Não é moral, Beluso. Moralista, moral. Não é moral, é uma avaliação política. É uma avaliação política. Vou dar um exemplo. Guerra de livros. De forças. Isso, eu estou... Onde é que estão me diga aqui, onde é que estão os movimentos sociais dos trabalhadores? Estão tudo com a bunda sentada na cadeira. Onde é que está o governo? Onde é que esse governo convocou alguém? Veja a relação entre... Você estava citando Marx?
né? O Marx, quando, na verdade, cuida da luta de classes, ele estava falando da mobilização dos trabalhadores, né? No sentido de ultrapassar, superar esse sistema e da ação econômico. da burguesia também. Sim. Ele está falando da luta de classe, 18 Brumário, luta de classe na França, guerra civil na França. Bom citar o 18 Brumário, acho uma boa. Né? Não, mas ele fala... Não, mas por favor, me escutem algo. Veja, você citou aqui uma metáfora do futebol. O Flamengo jogou com o Táchira agora. E com 10 lá atrás, o que ele fez? O que o Felipe Luiz não fez? Foi colocar pressão sobre o adversário. O governo atual não coloca pressão, o governo atual executa... Mas é o que eu estou falando. O governo atual, ele, na verdade, não conta com a mobilização social, que é o fator determinante. Mas quando ele contou com a mobilização social, ele não avançou. É determinante. Você, na verdade, tem que saber que as forças sociais, as relações de poder dentro da sociedade são cruciais. E, na verdade, esse marxismo de lavanderia, né, ele fica com uma visão um tanto quanto... Não me coloque nessa posição, Beluso, que não é essa a minha posição. Sim, desculpa, não me coloque nessa posição. Eu quero colocar você. Eu estou dizendo o seguinte... Você está falando do marxismo de lavanderia? Eu escrevi um livro que eu espero que eu devia ter mandado, chamado O Capital e Suas Metamorfoses, que é em cima da construção que o Marx faz do regime do capital. Aí todos nós temos uma interpretação de Marx, Beluso. O problema é de outra natureza. Eu não quero discutir Marx. As interpretações são um pouco, principalmente dos economistas, são bastante superficiais. Não, mas veja, Beluso, eu, que os economistas, fico com Marx. Marx chamava os economistas de lacaios do capital. Por isso que ele fez a crítica da economia política. Eu me filio nessa tradição. Eu não me reivindico como economista. Quer dizer, então, que o Davi De Castro é um lacaio do capital? É por isso que ele escreveu lá como é que é? O ministro da Fazenda do governo Lula será o povo. Palavras duras. Pau tá torando, vamos lá, continua. Sou professor de economia. Com graduação, mestrado, doutorado, tudo em economia. Mas eu não me reivindico economista. Economistas são os que estão no governo. Chefe, Nildo Urix também é economista. Reivindico como tal, explorando o povo, aprofundando a dependência do país, justificando coisas injustificáveis diante da massa da população. Você veja que essa promoção dos economistas, no sentido que você mencionou, é uma coisa que conta com uma rede de consensos sociais. Então, onde é que a imprensa vai buscar, a mídia vai buscar a opinião dos economistas? É sempre com a turma do mercado financeiro. Os banqueiros. Né? O pessoal do mercado financeiro, né? E, aliás, a gente precisaria discutir um pouco as transformações que os mercados financeiros sofreram a partir, digamos, do avanço da liberalização financeira, né, que ocorre depois dos anos 70, começo dos 80. Né? A gente precisava compreender bem como é que funciona esse mercado financeiro, com as suas inovações, etc., com a sua onerosa superioridade em relação às outras dimensões, não vou falar setores, as outras dimensões da economia. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece, de fato, nessa caminhada, né, veja bem, depois da crise de 2007, vamos falar da crise de 2007, 2008, houve uma intervenção do Estado brutal, o balanço do FED chegou em 2013 a 8 trilhões de dólares, 8 trilhões do balanço do FED para poder estabilizar, e o Bernanke e outros não tinham compreendido, eles mesmo confessam num livro que escreveram. Vocês reparam, sério mesmo, agora eu continuo com a minha tese, né, com a minha teoria, né, como diria o Belchior, com a minha teoria. Vocês percebem o tanto de leitura da conjuntura que tem entre os marxistas e comunistas? Tanto de leitura da conjuntura totalmente diferente uma da outra? Por isso que eu falo, é sério mesmo. Depois que eu falo a minha frase, ela faz sentido. Comunista brasileiro não reconheceria uma revolução, nem se a revolução fosse a esposa deles e ele se deitasse com ela todo dia. Não reconheceria um processo revolucionário. Nunca. Mas o que eu quero mencionar aí é que depois disso, ao invés de um maior controle, uma maior repressão a dimensão financeira, depois dessa salvação que foi determinada pela ação do Estado, né, o que aconteceu? Você reforçou, na sequência, porque isso é estrutural, você reforçou o poder dos mercados financeiros, tanto que hoje em dia, né, tem uma estudiosa americana,
ou que está nos Estados Unidos, chamada Albina Globulina, que ela tratou do que das 3 grandes. Ou seja, o poder dos mercados financeiros de determinar o desempenho da economia aumentou, porque as 3 grandes são os fundos, Vanguard, BlackRock e a outra lá, que impõem às empresas uma forma de controle absurdas. A multiplicação da monopolização. Então, precisa levar em conta essas coisas, que essas transformações do capitalismo, né? Que ele, na verdade, ele se modifica para continuar o mesmo. Esse conflito, essa contradição. Aliás, as pessoas não gostam de contradição, porque acham que contradição é igual a oposição. Contradição não é igual a oposição. Contradição, na verdade, quer dizer isto e aquilo, e não isto ou aquilo, né? É melhor dar uma passada pela lógica do Hegel, dar uma caminhada pela lógica do Hegel, sobretudo o volume que trata do conceito. Então, o que eu diria é que eu peço desculpas por ser assim tão enfático, duro, porque eu acho que nós temos que caminhar na direção de uma movimentação social, tirar o bumbum da cadeira, como eu fiz no período da ditadura, saí lá em companhia dos meus amigos João Manuel e Luciano Coutinho, saímos para apoiar o movimento de redemocratização, a luta pelas diretas, etc. Agora o que a gente vê é uma passividade das... E no golpe? E no suicídio de Vargas? Onde você estava? E no golpe de 64? Você estava onde? De que lado você estava? É importante perguntar. Isso é importante. Sempre se façam essa pergunta, tá? Essa pergunta é muito importante. Parece que passa assim, debaixo do radar, parece que não é importante, porém... Forças sociais que deveriam estar se manifestando. E não estão. Estão? Não estão. Então, como é que o governo, nós estamos, na verdade, santificando o governo como se ele fosse uma coisa independente das forças que o apoiam, e esse recuo do governo Lula tem a ver fundamentalmente com o fato de você ter um desequilíbrio no poder das forças sociais que operam dentro de uma sociedade monetário-financeira capitalista. Então, eu vejo isso de uma maneira muito política, né? No sentido mais amplo da palavra política, é muito política. Mas política quer dizer, na verdade, enfrentamento pelas forças sociais que estão sendo prejudicadas. Aliás, nós temos modificações na composição dos trabalhadores também. Eduardo Rocha, muito obrigado pelo membro, valeu pelo disco de bronze, tamo junto. Inclusive, pessoal, hoje é dia 2, hein? Lembre-se de renovar o seu membro aí, né? Fica vacilando sem membro por aí não, que senão o nego escorrega membro vocês aí, cuidado. Temos cerca de 37% de informais, né? De informais, é muito grande, e isso também contribuiu para o enfraquecimento dos movimentos sociais, né? Porque os informais, eles se consideram empreendedores de si mesmos. Desculpe, eu vou parar. Foi fundamental um comentário, Anderson. Para concluir, Nildo. Beluso, eu não sou inimigo da ênfase, é o contrário. Então, eu gosto quando você enfatiza, meu problema não está aí. Mas eu queria fazer 2 considerações que são importantes. Primeira, precisamente a minha análise não descola o governo das forças sociais que o apoiam. E quem apoia o governo? Em primeiro lugar, o sistema bancário. Sim. Pode ser visto muito claramente com o Haddad e com o Galípolo. Muito claramente. Galípolo é parça dele. Quem o apoia o governo é o sistema bancário. Onde é que estão os trabalhadores? Onde é que estão? Estão parados, então... Nossa, ele tá muito puto, cara. E ele tá gritando aí, ó. Isso aí, mano, isso aí na mesa de bar aí, velho. Esse segundo grito aí já, mano, se passou. Não se passou, não? Na mesa de bar, essa conversa aí ia durar 5 minutos a discussão e 10 minutos de cabeçada, né, velho? Duro, velho. Duro. Tamir, eu não iria tão longe. Pergunte quando o PT estava junto com a Globo para descredibilizar, na opinião pública, o CIEPS. Onde você estava? Onde estavam os comunistas brasileiros nessa época, Mário? Você lembra? Onde estavam os comunistas brasileiros nesse episódio? A gente podia fazer isso aí, né? Essa série. Onde estavam os comunistas? E aí a gente vai buscando os episódios históricos do Brasil, né? Onde estavam os comunistas? Aí a gente vai buscando as posições deles, com os vídeos, coisa e tal. Onde estavam? Isso é muito importante. Eu tô aficionado por isso. Estou aficionado. Nesse episódio em específico. PT, junto com a Globo, desacreditando o CIEPS. Onde estavam os comunistas? Aí a gente busca historicamente onde estava.
Alguém já tem essa informação aí? Fala Não baixo, é bem Mir. Tá, não pode falar alto? F. uma luta de classe. Não, mas Na eu vou verdade, chegar a lá. subordinação de uma classe à outra. Eu conheço o teu argumento, agora escute o meu. Então, qual é o primeiro? Segundo, grande parte do latifúndio sempre apoiou Lula, porque o Lula ampliou o poder do capital agrário e do latifúndio. A despeito de uma parte do latifúndio, da porteira para dentro, está com o Bolsonaro. Terceiro, o capital comercial, idem. Mesma coisa. E a burguesia industrial da Fiesp não tem poder algum. É um poder muito reduzido. Agora, vamos lá. O teu argumento, que é onde está o movimento social, etc., eu quero te dizer para ti, você apresenta suas credenciais. Eu comecei a minha luta política em 1977 na luta contra a ditadura. No movimento estudantil contra a ditadura. Então, não estava com a bunda na cadeira. Estava disputando, fui presidente do DCE na luta contra a ditadura. Naquela época, as pessoas não estavam com a bunda na cadeira. Não, mas veja. Estavam arriscando sua própria vida. Escuta. Como eu que saí do Brasil em 75, arriscando sua própria vida para lutar contra a ditadura. Eu sei o que é isso. Eu conheço o que é isso. Mas veja, o grande problema não está só aí. Você acaba, voluntário ou não, culpando o povo. Quem está nessa situação? Eu não estou culpando o povo. É um problema estrutural. Porque, mas na verdade, se você é marxista, você tem que levar em conta que a luta de classe é constitutiva dessa economia. Ela está, na verdade, imposta pelo movimento dessa economia. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo com isso. Eu tenho essa premissa. Assim, nós tivemos um recuo das forças sociais que deveriam estar apoiando uma mudança na política econômica, um recuo. Né? Sabe quem mandou esse recuo, Beluso? Foi o Lula, no PT e na CUT. Não, aí eu só queria, gente, rapidamente pedir a palavra. O Lula é produto, o Lula, na verdade, está tentando se virar por conta da ausência dos movimentos sociais. Professor Beluso, só para a gente dar sequência aqui no debate. Tá todo mundo aí voltado aí. O Beluso não é comunista, tá? Ninguém quer esse filho feio aí, tá, gente? Então ele é pelego. Até que se prova o contrário, ele é pelego, tá bom? Tamir, eu estou para sair do escritório. Vou ter mais tempo para fazer essa pesquisa e separar até quais partidos e tipos de comuna. Grande Mário. Tamo junto, Mário. Tamo junto, Mário. O Pelugo não quer deixar o Nildo falar. Eu queria passar a palavra para o Davi, só para ele concluir o pensamento dele. Eu vou pedir desculpas, eu vou ter que sair. Eu peço desculpas aí ao Orix, etc. Não é nenhum desrespeito, viu, Orix? É só uma divergência. Também em relação ao Decache. Não é nenhum desrespeito. Eu não gosto de fazer isso, mas é só uma divergência. Sem dúvida. Fundamental. As divergências aqui são fundamentais, professor. Eu agradeço muito por senhor ter levantado essa divergência e elas vão surgir aqui ao longo do debate. É um debate amplo, um debate com pensamentos distintos. Só vou passar a palavra para o Decache concluir o pensamento dele. Daqui a pouco eu introduzo um outro tema aqui para discussão. Decache, por favor, fica à vontade. Eu vou ter que sair, tá? Tá. Perfeito. Anderson. Tá aí então, pessoal. Tá aí então, Peluga. Eita, peixe. Beluso. Ficou pá, falou mal do Lula. Na hora que falou mal do Lula, ele gritou até os trabalhadores. Ficou pá e saiu andando aí, gente. Essa foi a treta aí. O que vocês acharam? Piti necessário? Piti desnecessário? Ou não? É assim mesmo? Tá certinho ele? Tem que sair andando? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Quero saber a opinião de vocês, cara. Se vocês não deixarem a opinião de vocês, quem é que vai deixar? E deixa o like aí também, obrigado, viu? Vou tentar já encerrar para a gente ir para os próximos pontos. E já que houve uma questão central levantada pelo professor Beluso, gostaria de comentar sobre ela. Né? O professor Beluso coloca um debate correto, que é sobre correlação de forças. Né? No capitalismo, o parlamento nunca vai ser favorável à classe trabalhadora. Né? Nunca a correlação de forças, né? a superestrutura vai atuar em favor da classe trabalhadora. Isso é uma ilusão total, claro. A questão é como é que um governo opera sobre essa correlação de forças, inclusive na mobilização ou desmobilização dos instrumentos de luta da classe trabalhadora. Essa é a questão da atuação em cima dessa correlação de forças, dessa ofensiva que o capital está... Agora, mano, fica a pergunta aí, a pergunta sincera aqui do fundo do coração. Deixa eu falar com vocês aqui. Pergunta sincera do fundo do coração. Mano, essa galera, velho, não tem vergonha de ficar botando sua credibilidade, né, seu intelecto pra ficar legitimando esse governo sem vergonha, cara? Pô, mano, o cara, passa anos estudando, o cara, velho, tem uma reputação a zelar, o cara coloca isso em prol desses governos sem vergonha, velho. Sem vergonha, cara.
Sabe? Eu não sei, não tem explicação um negócio desse, né, velho? Tem que ser muita. Pô, falta fibra ética. Manja? Fibra ética e fibra moral. Tá? Falta esses dois, cara. Palavras duras, mas é real. Vai, Decaixa. Ensinando. Qual é a atuação do governo? A atuação do governo Lula é uma atuação de desmobilização da classe trabalhadora. Por que isso? Porque, como estratégia, o governo do PT, especialmente agora, tá? Mas isso não vem de hoje, o professor Nildo sempre traz isso, é importante às vezes a gente dar uma fechada no período. Bom, a estratégia é sinalizar para as classes dominantes o seguinte: olha, eu sei que vocês querem